Bom dia, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Vamos ficar em pé, cumprimente o seu irmão, a sua irmã que está ao seu lado, diga para ele, para ela, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus fale com você nessa manhã poderosamente, seja uma manhã de encontro com teu Deus, seja uma manhã de renovo, de refrigério, de cura, de restauração, uma manhã de adoração ao Senhor, uma manhã de entrega. Meu irmão, você veio no lugar certo, na hora certa, para buscar esse Deus que te ama, que tem um propósito lindo e maravilhoso para você. Então, convite do Espírito Santo, meu irmão, para que você venha verdadeiramente entregar o seu coração para o Senhor nessa manhã. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo, vamos entregar verdadeiramente o louvor que agrada ao Senhor. Por isso, meu querido, feche os teus olhos, coloque a sua vida agora na presença do Senhor. Diga para Ele a motivação do seu coração. Diga para Ele nessa manhã: papai, eu vim aqui para te adorar. Pai amado, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Talvez você veja aqui nessa manhã também: papai, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso, papai, da tua presença. Meu irmão, esse é o lugar, esse é o momento de você derramar o seu coração, derramar a sua alma perante o Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós queremos nessa manhã entrar na tua presença, Paizinho querido, para te agradecer, Pai, pela tua graça, misericórdia, te agradecer, Deus, pelos livramentos, pela bênção do Senhor. A cada dia nós temos percebido, papai, a fidelidade, a bondade do Senhor, e nós queremos colocar esse culto, Deus, nas tuas mãos. Queremos, Pai, pedir que o teu Santo Espírito seja governando, dirigindo, e quero orar, papai, por cada irmão, cada irmã que está aqui, Deus, no auditório, aqueles que nos assistem pela internet, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida deles agora, e nos ensina, nos capacita, papai, a te adorar, a buscar verdadeiramente a tua presença. Entregamos esse culto, Deus, nas tuas mãos, oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Adore o Senhor, meu querido, cante a Ele, exalte o nome desse Deus, em nome de Jesus.
Que música maravilhosa, que hino maravilhoso, o Senhor convidando você a viver para Ele. Querido, nós vamos consagrar, através da nossa adoração, nosso cântico, a nossa pátria para Cristo, nossa pátria para Jesus. Por isso, meu querido, no momento que você estiver adorando agora, venha você estar também em oração, entregando o Brasil, cada brasileiro, cada estado da região, do nosso centro-oeste do Brasil, entregando nossa pátria para Cristo. Por isso, meu querido, adore o Senhor, colocando mesmo diante do Senhor esse Brasil que precisa de Jesus. Nosso Brasil passando por momentos difíceis, momentos, lutas terríveis e cruéis, como você tem acompanhado, mas nós cremos que Jesus Cristo é a solução para a nossa nação, Jesus Cristo é a solução para a família brasileira. Por isso, meu querido, você vai adorar o Senhor e ao mesmo tempo vai cantar, orando, colocando o Brasil aos pés do Senhor Jesus nessa manhã. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está começando. Fique atento. No próximo final de semana teremos batismos. Se você está terminando ou já terminou as aulas do curso, fale com seu líder de célula ou com nossa equipe de integração e venha cumprir a ordem de Jesus. Não fique de fora. Você que frequenta nossas reuniões regularmente e não é membro, mas deseja ser, não perca essa oportunidade. Por favor, passe no balcão, ali no hall, e fale com nossa equipe de integração, apenas deixando seus dados que entraremos em contato. A recepção de novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha e seja um de nós. O Ministério de Missões realizará nesse ano 2 viagens missionárias de curto prazo. Do dia 31 de julho a 10 de agosto, enviaremos um grupo para o sertão nordestino. O público-alvo são membros da igreja dispostos a doarem seu tempo para evangelismo e trabalhos voluntários. O investimento é de R$ 1.600 e inclui passagens, hospedagem e alimentação.
e de 8 a 19 de outubro acontecerá a viagem missionária para a Espanha. O público-alvo são coordenadores, supervisores e líderes de células para dar apoio ao trabalho do MDA. São 16 vagas e o investimento é R$ 4.500, também incluindo passagens, hospedagem e alimentação. Entre já em contato com o Ministério de Missões no telefone 3041-4421. Doe suas férias para missões e viva uma experiência missionária. Entendendo que somos uma igreja realmente apaixonada por Deus e por pessoas, precisamos focar em conhecimento, crescimento e na obediência às ordens de Jesus. As células, sendo o coração da igreja, nos proporcionam isso, mas só o coração da célula, o MDA, nos leva à maturidade. Por isso, vem aí a nossa conferência MDA 2015, Rumo à Maturidade. Estarão conosco Joel Comiskey, Roberto Lai, Domingos Jardim e Josué Valandro Júnior. Anote na sua agenda, de 8 a 11 de junho. Inscrições em breve. O Congresso Arte e Vida este ano apresenta novas propostas para o público adolescente, jovem e adulto, com mais de 20 oficinas diferentes como adoração bíblica, missão integral, mesa redonda sobre o Ministério de Louvor e palestras para mulheres adoradoras. Participação especial de Ana Paula Nóbrega. O congresso acontece de 3 a 6 de junho. Mais informações pelo telefone 3041-4408 de terça a sexta-feira ou através do e-mail congressodearte@gmail.com. Esperamos você! Dia 16 de maio acontecerá o esperado Day Out. O evento permanece com o mesmo tema anterior, uma geração que dá certo, pois o objetivo é manter os pré-adolescentes nessa desafiante jornada. O investimento é de R$ 60, mas atenção, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Para mais informações, fale com a tia Tati. Nos dias 1º a 3 de maio, acontecerá no Acampamento Batista em Piraputanga o Retiro dos Líderes de Missões com o tema Missão de Enviar. Este ano, teremos como preletor um dos grandes nomes de missões na nação brasileira, o diretor executivo da MIAF, Paulo Feniman. A inscrição é R$ 50, tendo como critério ser líder de missões da célula ou líder de missões em treinamento, e deve ser feita com o Ministério de Missões pelo telefone 3041-4421 ou pelo e-mail missões@primeirabatista.org.br. Não fique de fora do que Deus está fazendo aqui e no mundo. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de abril. Quando se fala em luz, todo mundo olha para cima e já relaciona. Uma lâmpada acesa sobre as nossas cabeças. E em toda a tecnologia dos equipamentos do planeta funcionando num brilho só. E se todas as luzes do mundo se apagassem para sempre? O mundo entraria em caos total. Teríamos o conhecimento, mas não as condições de fazer tudo funcionar e brilhar novamente. Você sabia que o pecado quer escurecer para sempre a vida das pessoas, impedindo-as de enxergar e viver o amor do Pai das Luzes? Mas existe esperança real para quem não quer ficar no escuro. Porque um dia, entre duas cruzes, brilhou a luz das luzes, e nem a morte conseguiu apagá-la. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Tiago 1,17. Musical de Páscoa do Mini, Luz para Todos, dia 24 de abril, sexta-feira, às 19h30, no Templo da Primeira Igreja Batista. O ingresso é um alimento infantil nutritivo. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 3041-4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br ou ainda nosso endereço alternativo 1b.org.br. Simples assim. Até a próxima semana e que Deus te abençoe. Bom estar com vocês hoje aqui, compartilhar o que as crianças aprendem lá em cima. É claro que a gente faz um resumo para quem é adulto lá em cima, é de uma forma bem lúdica e bem gostosa. Nossa equipe é maravilhosa. Nós temos uma equipe de 6 pessoas em tempo integral, que a sua igreja investe, né, financia, para que as nossas crianças, para que 600 crianças por domingo, em média, né, isso varia um pouco, estejam aprendendo da palavra de Deus. Muito bem, a gente tem ouvido cada dia, antes a gente ouvia assim, rombo de milhões, né? Agora milhões ninguém nem faz. Agora são bilhões. E às vezes são bilhões, né? E você fala, meu Deus, mas são tantos em dólares, muitas vezes milhões de dólares. E a gente fica arrasado, né, de ver tanta corrupção nesse país. E a gente tem sempre ouvi falar que político é corrupto, né? Graças a Deus, o povo brasileiro está se conscientizando que é o povo que é corrupto, né? Nosso povo está entranhado isso na gente, né? Desde uma fila, né? E às vezes até na igreja a gente vê assim, pessoas que têm uma dificuldade em aceitar regras, tem que burlar, mas por que eu? Você sabe com quem está falando, né? Essas coisas acontecem. E aí a gente acha então que errados são os outros, né? Mas nós temos aprendido na Bíblia, e hoje lá em cima a gente vai aprender um pouquinho, que quando o povo está em pecado, nós somos culpados. Há uma solidariedade no pecado. Por quê? O país está assim, a culpa é de quem? É da igreja. Como assim? Quem é que está nesse mundo, que conhece Deus, conhece os princípios bíblicos, sabe o que fazer? Quem? Nós. E nós assistimos, impassíveis, tudo o que acontece. Daniel também vivia num mundo assim. E ele percebeu que a destruição da cidade dele, que é a que nós estamos vivendo, uma destruição da família, da nação, de valores que a gente tinha como estabelecidos. A gente vê algumas coisas e a gente recebe alguns e-mails apavorantes, que a gente não sabe se realmente é aquilo ou não, mas nós estamos assistindo a uma destruição. E o que nós estamos fazendo? Daniel faz uma oração assim: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo. Daniel era um cara assim? Não, ele era correto. Ele continua orando e fala assim: ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Daniel fez isso? Não. Por que ele está dizendo que ele pecou? O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes e não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Eu não tenho dúvida
que a falta de água não é só desmandos, né? Falta de organização dos governos. Sempre houve falta de organização nos governos, desde que eu nasci. A gente ouve disso. Mas temos sofrido. O Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Então hoje nós vamos aqui orar pelo nosso país. Nós vamos orar e vamos assumir a nossa culpa. Nós somos errados, sim. De sexta para sábado é um horror. Sábado para domingo também. A gente mora aqui na Afonso Pena. É um horror dormir. Não dá para economizar ar-condicionado e abrir a janela. Você não consegue dormir. Gritaria de mulheres, de homens até madrugada. E eu estava acordada. E eu falei, meu Deus, eu sou culpada, eu devia descer e fazer isso acabar. Se eu fosse uma mulher de poder, de oração, como que eu posso dormir e deixar essas pessoas no pecado? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, assim como Daniel assumiu no seu povo. Nós somos culpados pela roubalheira desse país. Nós somos culpados porque a Globo... Você viu, um pouquinho só que a gente se mobilizou, a Globo já está aí, meio estremecida com a novela que ela criou. Por que a gente não faz isso sempre? Nós somos os culpados da nossa cidade, do nosso estado, dos políticos roubarem. Nós somos os culpados, porque nós somos o sal dessa terra. E não estamos salgando. Vamos tomar como exemplo o exemplo de Daniel. Nós vamos ficar em pé. Vamos orar intercedendo. Eu achei que esse hino... Falei, puxa, Deus realmente quer que a gente fale sobre isso. Ontem eu estive aqui e tinha um vídeo falando sobre as crianças que são levadas para a prostituição na Índia. 6, 7 anos mal saíram das fraldas. Já vão passar agora, né? E nós acabamos fazendo o horário do Ministério Infantil depois disso, para a gente interceder. Nós somos culpados, sim. Nós estamos criando os nossos filhos para serem bons advogados, para terem uma carreira, para serem médicos, para serem grandes funcionários, para passar no concurso. Todo mundo quer passar no concurso e ter estabilidade, ao invés de termos uma mente no reino, na eternidade. O Espírito Santo tem me falado que o que é real não é real. O irreal é real. O que é real? A eternidade é real. Nós ficamos no irreal, aquilo que acaba, que quando nós formos para o caixão, não vamos levar nada. Vivemos a nossa vida distraídos, como se fôssemos ímpios, como se tivéssemos que trabalhar para pagar as contas e por aí afora. Ai, tem tanta coisa para a gente aprender, não é? Vamos orar. Pai, que vergonha da minha vida. Eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Teu Espírito tem nos acordado. Mas eu preciso mais, Senhor, eu preciso mais. Nós temos que ser intercessores, somos responsáveis, ó Deus, por termos deixado o nosso país chegar nisso. Por não nos mobilizarmos, não mobilizarmos as igrejas entre nós, ficamos amedrontados, envergonhados, cheios de dedos, cheios de ética, uma ética que não é verdadeira, porque nós devíamos, ó Deus, nos abraçar e falar, igreja do Senhor Jesus no Brasil, vamos orar, nós temos que mudar, nós temos que influenciar lá na Câmara, no Senado, Pai. Oh Deus, nós temos que nos mobilizar, nós temos que interceder. Oh Pai, eu reconheço, Pai, a minha parcela de culpa, Senhor. Oh Deus, eu reconheço a minha parcela de culpa. Eu tinha que orar mais, oh Deus, por este país, pelos políticos, ao invés de ficar só espantada, desligar a televisão. Oh Deus, eu preciso orar. Me levanta como intercessora, como Daniel, oh Pai. Eu quero interceder pelo nosso país, pela nossa presidente, pelo líder do Senado, na Câmara. Ó Deus, nós queremos, Senhor, pela nossa oração, entrar no gabinete, na casa da Dilma, entrar no quarto dela, Pai. Orar por aquela mulher, para que ela seja uma mulher salva por Jesus Cristo. Aí sim o nosso país vai ver uma presidente. Ó Deus, no coração do presidente do Senado, Renan Calheiros, e o Cunha lá
a Câmara, Senhor. Ó Deus, a nossa bancada evangélica, Senhor. Ó Deus, faz daqueles homens santos, Senhor, para modificarem o nosso país, ó Deus, para lutarem em favor da família, contra o aborto, Senhor, por causa de leis mais justas, Senhor, contra a impunidade, Senhor. Ó Deus, transforma a nossa nação, Pai. Eu estou cansada de ver jovens morrendo semana a semana. Ó Deus, vítima do álcool, do adultério, ó Deus, da cobiça, Senhor, das drogas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos assistindo esses números crescerem sem fazermos nada. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Ó Deus, também quero interceder por aquela família, Deus, aquele pastor que perdeu sua netinha de 4 anos. Cremos, ó Deus, que na hora da morte, a única pessoa que pode fazer alguma coisa é o Teu Espírito Santo, porque não há lógica nesse mundo que possa nos fazer compreender e aceitar a morte. Por isso, Pai, eu intercedo por aquela família. Tem misericórdia de nós como igreja, Pai. Muda-nos, Senhor. Nós queremos ser diferente. Nós queremos ser aquilo que o Senhor estava imaginando, que o Senhor pretendia, Senhor. Nós queremos ser. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Perdão. Acho que a oração não deu para dar esse final, né? Nós vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. E eu quero lembrar, então, que nesse final de semana, sexta-feira, nós temos a Páscoa do Mini. Venha, traga vizinhos, sobrinhos, quem você quiser, tá? Vai ser muito gostoso. Perdão também pelo horário, já passei. É isso aí, uma linda salva de palmas para as nossas crianças, pré-adolescentes, para os pais, professores, nossos mentores, facilitadores. Amém. Vocês podem assentar-se, irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que bom vê-los, que bom estarmos juntos aqui para adorarmos a Deus, termos comunhão uns com os outros e recebermos a poderosa palavra de Deus. Como vocês viram, nós temos mesmo que orar pelo Brasil. É uma situação caótica e nós temos de fazer a nossa parte, orar e fazer a nossa parte. Domingo passado, saindo daqui, aqui à direita eu passei e vi uma placa: proibido estacionar em frente ao hotel, e 2 carros. Eu falei: Senhor, eu creio que não são da igreja. Eu acho que ninguém da igreja, em sã consciência, vai deixar carros estacionados onde está uma placa proibido, reservado para o hotel. Isso é uma amostra, irmãos, de que muitas vezes nós criticamos a corrupção lá em cima, quando nós, na verdade, não criticamos a nossa própria corrupção em várias áreas. Precisamos aprender, irmãos, não é? Que onde há o corrupto, existe o corruptor. E eu creio que não há ninguém aqui que esteja numa folha de pagamento do governo sem trabalhar. Eu creio em nome de Jesus que ninguém aqui está usufruindo dos benefícios que não são legítimos e que Deus não abençoa. Meus amados, nós queremos lembrar vocês, nós tivemos no domingo passado, sábado e domingo passado, uma parceria muito linda com o Seminário Veredas Antigas, já ali no Seminário Batista. Recebi a avaliação do irmão Arão Salgado. Fica em pé, Arão. Olha, uma salva de palmas para o Arão. O Arão sempre proativo, já fez a sua avaliação, já mandou para mim, eu fiquei muito agradecido. Uma avaliação totalmente positiva, não é? Então, as pessoas falaram muito bem de que esse seminário já foi muito abençoador, as instalações nos ajudam bastante, e é só o começo. Agora, meus irmãos, por se tratar assim de construção, parece que a igreja não se animou muito a contribuir. Então, nós precisamos, irmãos, de 800 pessoas, por exemplo, dando uma oferta de R$100 cada uma para pagarmos essa conta. Tá? Estou falando assim porque às vezes você pensa: olha, eu não vou dar, eu não sei, R$100 é muito dinheiro para algumas pessoas nesse momento, mas eu queria
orar em nome de Jesus para que você nos abençoasse, porque, como eu disse a vocês, a Assembleia voltou, porque isso não está dentro do nosso orçamento, isso não estava previsto, não é? Desde o início do ano, mas era uma necessidade, por isso a diretoria, a Assembleia deliberaram e nós estamos fazendo esse financiamento. Então eu queria pedir a você que ofertasse, porque nós precisamos realmente desse recurso. Você então no envelope de contribuição vai dizer oferta para a parceria do seminário e aí entregue o seu valor. Nunca dê um valor de oferta específica sem anotar para que porque aí a tesouraria não saberá encaminhar o seu recurso para esse tipo de investimento. Na próxima sexta-feira, nós teremos aqui a Páscoa do Ministério Infantil. Você viu aí a chamada, é um momento muito lindo, porque as crianças, não é, estão aprendendo de Deus, estão aprendendo também a servirem a Deus, e a programação sempre traz muita alegria para os pais, para os avós, para os parentes, para os amigos, e é uma grande oportunidade de convidarmos pessoas que ainda não conhecem Jesus para virem. Por exemplo, os seus netinhos, os seus sobrinhos, seus filhinhos, tem amiguinhos lá na escola. Então diga, olha, vamos ver a Páscoa maravilhosa, uma Páscoa gostosa, uma programação de Páscoa, e tragam estas crianças. Você viu aqui até esse domingo ainda, que o menininho aqui da igreja de 5 aninhos começou a falar de Jesus para um amigo dele. E ele falava lá na escola, e o amiguinho chegava em casa e queria completar a lição, né? Mamãe, mas assim sobre Jesus. Filho, eu não sei sobre Jesus. Mas mãe, como que você não sabe sobre Jesus, se o meu amiguinho, que é pequenininho, sabe de Jesus? Final da história. Aquela família buscou contato com a família aqui da igreja, pelo site, viram fotografia, foram chamados, foram à célula, trouxeram amigos da própria família, se converteram e já se batizaram. Diga glória a Deus. Então, vamos investir nas crianças e aproveitar essas grandes oportunidades. No seu boletim aí também, há várias outras notícias importantes, como o retiro, né, dos facilitadores de missões nas células, dos líderes de missões nas células. É importante nós estarmos conectados para estas coisas que fazem tanta diferença na vida da nossa igreja. Veja agora, estaremos no final do ano, novembro, se Deus quiser, mandando para a Índia um casal de missionários que nós temos aqui, que são missionários nossos há bastante tempo, que é o William Carrilho e a Márcia Carrilho. Eles estão orando para saber exatamente onde vão servir, porque as necessidades, já foram missionários. O campo sempre foi a Índia, mas você sabe que isso precisa ser uma gradação, um aprendizado. Então, em primeiro lugar, para serem missionários transculturais, foram enviados aqui para o Chile. Então, aprenderam, não é, uma transculturalidade num ambiente mais próximo ao nosso. Depois foram para a Tailândia, aí mudou bastante, não é? E agora então o destino final deles, a Índia, estão orando, pedindo, Senhor, nós queremos ir, olha o desejo da Márcia e do William, queremos ir exatamente para onde não há povos alcançados, onde o evangelho não foi pregado, é para lá que nós queremos ir. Olha o trabalho que nós, através da Junta de Missões Mundiais, estamos fazendo na Índia, e vale a pena investir em missões, ofertar abundantemente em missões. Veja lá. अभी बहुत अच्छे बन गए। मैं पहले ज़माने में सोच ही नहीं सकी थी। पहले मेरे साथ हुआ था, मैं गांव में थी, फिर मेरे मम्मी ने उधर छोड़ के आए थे, फिर बिना ताला का मैं सो गई, फिर अंकल खलू अंदर आए, आने के बाद फिर ऐसा मुझे बोल रहे, मेरा बाजू में बैठे, मैं सोई थी, मेरे बाजू में बैठे थे। Essas meninas nem bem chegaram à puberdade e já experimentaram o lado mais cruel da vida. Tiveram a inocência roubada, os corpos foram violados por inúmeras vezes, numa medida em que não se é possível mais identificar os agressores. São pessoas de dentro de casa, da própria família, e estranhos que decidiram se apropriar delas como um objeto facilmente vendido ou descartado. No sul da Ásia prevalece o hinduísmo e, por causa do estilo de vida precário e devido à exploração a que se submetem, a sobrevida de uma menina que se prostitui é de apenas 5 anos.
Para enfrentar essa dura realidade e salvar vidas, o projeto Givansat de Missões Mundiais, que significa Vida Real, retira meninas de 5 a 12 anos das ruas, que conhecendo a Cristo, pouco a pouco vão redefinindo suas histórias. Através do projeto, elas ganham um lar, uma família e novos sonhos. Então nós tivemos histórias de milagres, como um cafetão vir entregar sua própria filha para nós. O trabalho missionário é feito com aqueles que vão fazer o trabalho na linha de frente e com aqueles que ficam na retaguarda, orando, intercedendo e contribuindo para que o trabalho seja realizado. Você pode fazer parte desta ação missionária como adotante e intercessor. Não permita que vidas se percam por falta de esperança. Procure agora um dos nossos canais de relacionamento. Envolva-se com Missões Mundiais. Irmão, você pode aplaudir ao Senhor por esse trabalho maravilhoso. Querido, eu já assisti esse vídeo algumas vezes e todas as vezes que eu assisto eu fico impactado. Porque se você prestou atenção, essas meninas têm uma sobrevida de apenas 5 anos. Ou seja, se ela entra na prostituição com 5, a probabilidade dela morrer com 10 anos de idade. Então, querido, é algo que mexe com o nosso coração. Nós precisamos ofertar a verdade, mas orar, como a Vasti já ministrou hoje aqui. Eu creio que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. O Espírito Santo está gritando com a igreja que é tempo, meu irmão, de posicionamento. É tempo, meu irmão, nós precisamos fazer missão. Como o pastor Gil sempre tem falado, missão, meu irmão, do outro lado do mundo, verdade. Mas missão começa do outro lado da mesa. Por isso, meu querido, nossa casa, nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, todo lugar é a oportunidade de você ser um missionário para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Querido, um momento muito especial, muito importante no nosso culto. Nós queremos conhecer os nossos convidados. Você que trouxe um convidado ou alguém que veio aqui na igreja, estava passando em viagem aqui por Campo Grande, pelo Mato Grosso do Sul, e você está nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez, por favor, fique em pé só um pouquinho, nós queremos cumprimentar você, dar um abraço. Onde são os nossos convidados? Aqui na frente, uma salva de palmas. Há mais convidados ali também, irmãos, chega aí pertinho, cumprimenta, chame pelo nome, vai lá dar um abraço bem forte. Amém, que bênção ter os nossos convidados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos convidados. E eu cheguei aqui, irmão, como um convidado em 1988 aí fui membro e hoje pastor de rede. É uma honra muito grande estar aqui. Meus filhos praticamente nasceram aqui, fui batizado aqui, meu casamento foi aqui. Então, se você ainda não tem uma igreja evangélica, meu irmão, e coloca isso diante de Deus, nós queremos ser a tua casa, que você venha congregar conosco, que você seja um desses guerreiros, nesse propósito de ganhar nos Campo Grande para o Senhor Jesus, amém? Amém, sejam muito bem-vindos. Querido, vamos agora trazer o nosso dízimo, nossa oferta, a oferta missionária de fé, que faz toda a diferença, como você viu aqui, a sua oferta missionária de fé, meu irmão, chega no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, tem feito missões ao redor do mundo, tem feito missões aqui em Campo Grande. Por isso, meu querido, a sua oferta missionária é muito importante. E lembrando, querido, nós precisamos ofertar nessa parceria para o seminário. Nós cremos, meu irmão, que naquele lugar, multidões nos próximos 7 anos serão alcançadas pelo Senhor Jesus através do Seminário Veredas. Irmão, essa conta de R$86 mil é muito pouco daquilo que o Espírito Santo vai fazer através do Seminário Veredas, ali no seminário, meu querido. Por isso, invista. Você investindo na parceria com o seminário, você também está investindo em missões. Você está investindo, meu irmão, no maior projeto que esse mundo já viu, que é transportar pessoas do império das trevas
trevas para o reino da luz. Querido, que privilégio é dizimar, que privilégio, meu irmão, é ofertar ao Senhor. Por isso agora pega o seu envelope aí, nós vamos consagrar ao Senhor seu dízimo, sua oferta, a oferta missionária de fé, sua oferta de parceria ao seminário. Vamos consagrar ao Senhor. Fecha os teus olhos, queremos orar. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor tem sido muito fiel para conosco. É a cada dia a tua graça, a tua fidelidade, Deus, tem sido manifestada, Deus, nos mínimos detalhes da nossa vida, e queremos devolver agora ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta missionária de fé, a nossa oferta, Deus, de parceria com o seminário. Queremos ofertar agora ao Senhor com alegria, devolver ao Senhor com alegria. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, porque nós temos uma igreja generosa, e abre as janelas dos céus, abençoa o teu povo. Deus amado, nós oramos entregando tudo nas tuas mãos, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, saia do seu lugar agora, venha ofertar com alegria, traga ao Senhor seu dízimo, sua oferta, sua oferta de parceria para o seminário, em nome de Jesus. Graças a Deus, podem assentar-se. Aqui na tela nós vamos ver Tiago, capítulo 2, versículos 14 até 16. Tiago, enquanto você aguarda, capítulo 2, versículos 14 a 16, vou falar um pouquinho de quem é Tiago. Tiago é meio-irmão de Jesus, meio-irmão, porque obviamente nasceu da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Jesus tinha 4 irmãos dentre os seus discípulos, que eram então o Tiago, o Simão, o José e um também por nome Judas. Tiago era o mais velho deles. Logo após Jesus nasceu Tiago, e Jesus também teve irmãs. Mas nos chama a atenção o fato de que Tiago inicialmente, com os outros irmãos de Jesus,
não entenderam a princípio quem era Jesus, a sua identidade e qual era a missão de Jesus, a ponto de estranharem quando ele então tinha palavras diferentes, que falavam de realidades diferentes, falavam do reino de Deus. Vocês imaginem, irmãos, um menino com 12 anos, Jesus, depois de que foi com a família a Jerusalém para adorar a Deus. Jerusalém estava distante da região da Galileia, onde Jesus morava, na cidade de Nazaré. Seria mais ou menos a distância daqui até Nova Alvorada do Sul, mas fazia-se a pé e com muitos morros, com muitas dificuldades. Então, Jesus e a sua família foram para adorar, mas voltando para casa, já passado um dia inteiro de caminhada, deram pela falta do menino Jesus. E voltando lá, seu pai e sua mãe, então José, aquele que cuidava dele com a sua mãe, perguntaram: mas filho, o que você está fazendo aqui? Nós estamos morrendo de preocupação. E ele disse: mas vocês não perceberam ainda que eu tenho uma missão? Eu estou tratando das coisas do meu pai. Que coisa linda. Imaginem numa família de crianças normais, um menino falando coisas desse jeito. Não era muito natural, não é? Que os demais entendessem que dentro da casa deles havia um que era o Filho unigênito de Deus. Era muito difícil. Então eles não entenderam a missão de Jesus. Mas depois, quando viram a morte, a ressurreição de Jesus, que coisa linda, não havia nenhuma dúvida acerca da identidade, do poder, da autoridade e da missão de Jesus, que veio para salvar o mundo dos seus pecados. Então Tiago tornou-se muito fiel, muito leal, um dos discípulos líderes na igreja, e tornou-se o pastor da igreja local de Jerusalém. Vocês sabiam que Jerusalém, dizem os historiadores, chegou a ter cerca de 50 mil membros essa igreja, dezenas de milhares, uma das traduções dizem lá no livro de Atos, uma igreja muito forte. Então Tiago aparece como uma personagem muito importante no colégio apostólico. O apóstolo Paulo o chama de coluna da igreja, uma das colunas da igreja. Quando houve uma grande discussão teológica acerca de como se agradava a Deus, como é que os judeus deveriam receber os gentílicos. Quem eram os gentílicos? Aqueles que não eram judeus, mas agora criam na fé, criam em Jesus. Como é que eles deviam ser cridos? Houve então um concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15, e depois de discussão de lideranças e a participação de líderes, então Tiago toma posição e fala, e ele é ele tem muita autoridade e ele é respeitado. Paulo, quando se converteu, depois de voltar de Damasco, procurou quem? Tiago para conversar com ele. Depois da primeira viagem missionária, Paulo vai até, juntamente com Barnabé, até Jerusalém. Com quem ele quer se encontrar? Com Tiago. Tiago é esse homem que escreve agora esse texto para nós. O apóstolo Paulo, homem usado por Deus, era um erudito. Diga, erudito. Um homem que cresceu aos pés do mestre Gamaliel, sabia muito, falava diversos idiomas, tinha uma mente muito privilegiada, mas Deus usa pessoas diferentes para finalidades diferentes. Então Paulo era esse teólogo, embora fosse missionário, embora fosse um homem lidado com o relacionamento com as pessoas, com o discipulado. Tiago tinha um outro jeitão. Tiago era mais pastorzão. Existe aquele cara que é o missionário e teólogo, e aquele que é o pastor e também teólogo. Então, dá uma diferença. Até nós estávamos semana passada, não é? De segunda a quarta-feira lá na Cidade Bonito, com 35 dos nossos missionários aqui, e nós estávamos estudando sobre o temperamento do missionário, o jeitão do missionário. E o missionário tem que ser um cara destemido, meio cabeça dura, meio teimoso mesmo. Isso traz algumas dificuldades, mas que se ele não for assim, ele não vence as lutas lá no campo missionário. Um cara mole como eu jamais será missionário, porque eu certamente desisto muito facilmente em relação a esses irmãos que são mais propositivos. Pois assim era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, deixou a partir do capítulo 13, capítulo 4, uma verdade muito claramente estabelecida. A fé vem, a justificação, o perdão para os nossos pecados vem pela fé. Não há nada que não seja produto, resultado da fé. Aí Tiago
vem acrescentar aquilo que é muito prático, porque o Tiago, sendo pastorzão, ele era muito prático. Para Tiago, não adiantava a gente entender toda a teologia, mas aplicar essa teologia, esse estudo de Deus, o conhecimento de Deus na prática. O livro de Tiago, no Novo Testamento, tem um semelhante no Antigo Testamento, que é o livro de Provérbios. Você já olhou bem o livro de Provérbios? É um livro de conselhos bem práticos, bem simples de a gente entender. Por exemplo, Provérbios diz assim: a palavra dura provoca briga, mas a palavra mansa desvia a raiva. Pronto, isso é teologia, é o desejo de Deus para mim e para você de uma maneira muito prática. Então, Tiago é prático assim. E um dos temas que ele vai agora falar, e por que eu estou falando de Paulo se vou falar de Tiago? É porque a teologia paulina, aquilo que Deus nos diz a respeito de Paulo, às vezes fica muito no nosso intelecto e não desce para os nossos pés, para a prática. É Tiago quem diz assim: irmãos, nós não podemos ser ouvintes da palavra, mas ouvintes esquecidos. A gente ouve, acha bonito, acha certo e correto, mas a gente não põe em prática, isso não adianta. Paulo fala de coisas profundas, mas o Tiago fala de coisas que são profundas, que têm que ser colocadas na prática do dia a dia. Nós não podemos ser, então, ouvintes esquecidos. E então, a respeito da fé, isso vai tocar você, porque pode ser o caso de você e eu nos identificarmos com pessoas que têm grande fé, mas não têm prova dessa fé. E a palavra de Deus vai dizer para nós hoje que a fé tem uma prova, ela tem que ser prática. A fé sem obras é morta. Que coisa terrível. Já pensou você abrir a sua geladeira, ao invés de ter ali alguma coisa para comer, tem coisa podre, fedorenta? É agradável, sim ou não? Pois assim é a vida de uma pessoa que crê, mas não pratica, como uma geladeira fedorenta, porque não tem alimento de morte, mas tem ali bichos, ali tem aquilo que é podre, porque não foi de fato praticado. Então vamos ler lá: a fé sem obras é morta. A palavra de Deus para você e para mim é sobre a fé. A fé sem obras é morta, não adianta nada. O texto começa, aliás, nos 2 primeiros versículos, fazendo uma pergunta: de que adianta? Diga comigo, de que adianta? Sou fraco, diga, que adianta? Eu disse para a Vasti: querida, eu te amo. E ela falou: que adianta? Você não arruma a porta da geladeira? Uma vez a porta da geladeira lá, eu tinha uma geladeira que ela tinha um encaixe esquisito e ela ficou meio assim. Aí eu ia lá e põe um durepox, ajeitava para cá e era sempre quebrando o galho. E um dia eu fui, como sempre, bico doce, né? Ô querida, eu te amo. Ela falou assim: que adianta? Você não arruma a geladeira. Então o amor é prático e a fé tem que ser prática, senão fede. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem as obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí entra a primeira dúvida: ué, mas o apóstolo Paulo não falou que é a fé que nos justifica diante de Deus? Como é que vem essa pergunta? Até Lutero teve dificuldade com o livro de Tiago, dizendo: parece que não é da Bíblia esse livro. Mas depois, estudando, ele foi convencido pelo Espírito Santo de que é a fé na prática. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até ficar bem satisfeito, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Ele repetiu: de que adianta? Diga, não está fraco, diga, de que adianta? É isso aí, uma fé sem prática não adianta nada. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta e fede. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Para aí. Olha só, há aqui alguém confrontando a fé, alguém dizendo: espera aí, vamos tirar a limpo essa história. Eu vou mostrar a fé que eu tenho através das minhas obras. E então, por favor, me mostre as suas obras para eu identificar a sua fé. Olha, para aí. Nós sabemos que os espíritas fazem muitas boas obras. Está certo ou errado fazer boas obras? Certíssimo.
devemos, neste ponto, aprender com eles. A Bíblia diz em Efésios capítulo 12, entretanto, que nós não devemos fazer as boas obras para sermos salvos, porque a salvação é um presente de Deus, é dada de graça, graciosamente, é dom de Deus. Mas o mesmo capítulo 2 de Efésios diz, e as boas obras? Bem, as boas obras vão provar que a fé de Deus está em mim. Porque as boas obras foram preparadas antes de nós termos contatos com a salvação, com um propósito, para que uma vez salvos, caminhássemos nelas, nas boas obras. Olha que coisa impressionante. Então Paulo aos Efésios, Paulo falando aos Romanos e Tiago agora entram em concordância dizendo, de que adianta, gente, fé sem prática, sem obras, e não serão só boas obras. Eu vou fazer essa distinção do que é boa obra e do que é obra. Então aqui está o teste em 2,18, pode continuar. Você crê que existe um Deus? Vou perguntar para você, você crê que existe um Deus só, sim ou não? Sim, então você crê, parabéns. Mas até mesmo os demônios creem e tremem. Então, até esse ponto, diz o pastor A.W. Tozer, se eu creio, aleluia, já estou em pé de igualdade com o demônio. O pastor A.W. Tozer diz, você crê? Glória a Deus, agora você já está igual ao demônio. Você já crê, o demônio crê, então já estão empatados. Agora veja o ouvinte, insensato, tolo. Se você quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, você quer? Olha só a resposta, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Foi. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A palavra aí é sinergeo, que significa elas juntas, estavam juntas, aperfeiçoando, então olha lá. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha só, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não há dúvida, é que a fé sozinha não justifica ninguém, diz o texto. Caso semelhante ao de Raabe, aquela prostituta lá do Antigo Testamento, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A resposta é sim. Então, assim como o corpo sem espírito está morto, e fede, eu acrescento, e fede, também a fé sem obras está morta. Irmãos, se alguém pudesse sentir o aroma desse ambiente aqui, qual seria o aroma? De vida ou de morte? Porque se todos nós falamos, que palavra, pastor, e eu inclusive, que palavra, irmãos, e não partir para a prática, eu sou como um cadáver, fedorento, morto, inútil. De que adianta? Então, irmãos, com base nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, eu vou dar para vocês 3 razões porque a fé sem obras é morta. A primeira, porque a fé sem obras não abençoa ninguém. Ela não abençoa. Ela não lida com as pessoas como as pessoas devem receber carinho, amor e atenção. Nós estamos dizendo aqui no nosso telão, é a identidade da nossa igreja, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Irmãos, vocês veem como sistematicamente eu saio daqui e vou a qualquer lugar para dar um abraço, um aperto de mão e dar carinho para o nosso convidado? Vocês viram? Vocês acham que eu preciso de popularidade? Eu faço isso para ser popular? Vocês acham que eu faço isso? Porque as pessoas falam, olha, que pastor abençoado. Não, não é. É porque algumas pessoas que vêm aqui são trazidas pelo Espírito do Deus vivo. E elas precisam ser acolhidas com amor. E quando você fica com esse bumbum na cadeira e não sai do lugar dizendo, ai, o pastor também, você está em pecado. Porque eu estou querendo ver na palavra de Deus que a fé sem obras é fedida.
espiritualmente fede o seu lugar. Quando você ostenta dentro de si, eu pastor com essas coisinhas, não é coisinha, é fé na prática em nome do Senhor Jesus. Assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Se Deus for cheirar o aroma, a atmosfera espiritual aqui, sentiremos o aroma de Cristo ou não? Ou a morte está exalando o seu mau cheiro? Irmãos, Deus sabe do meu coração, faço isso em sinceridade. Muitas vezes, especialmente nos cultos mais tarde, eu venho sem gravata, eu sou como um de vocês. Quem chega aqui não sabe quem eu sou, um visitante. E pela misericórdia de Deus, não é virtude minha, é misericórdia de Deus, vários membros da igreja estão aqui, porque lá fora, na rua, na calçada, Deus, pela misericórdia que tem de mim, me fez abordar algumas pessoas e dar atenção, e falar: que bom que você veio. E falei de todo o coração, eu não fiz média, eu falei porque essa é a verdade. Então, eu dei só um pouquinho de atenção. Várias dessas pessoas depois ficaram na igreja, porque disseram: eu fui muito bem recebido. E eu não sou o único, há dezenas, centenas de pessoas aqui que fazem o mesmo. O problema é se você não faz, deve fazer. Porque a fé sem práticas, a fé sem obras é morta. Só que o texto vai além. Ele diz assim: olha, se alguém procura vocês e diz: olha, estou com fome, estou sem roupa, e vocês então dizem assim: recita o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se encha de fé. E olha, se cuida, hein? Senão você vai pegar uma gripe. Se cuida. Por quê? Porque nós chegamos a ver aí a fé hostil. A fé que age com hostilidade. Ela joga princípio para cima da pessoa e diz: olha, se vira com Deus. Um pastor batista denunciou, infelizmente, o que ele viu na porta da igreja. Chegou lá uma pessoa necessitada e um líder da igreja disse: o que o senhor está precisando? Porque viu que estava mal cheiroso. Olha, se o senhor precisa de salvação, entre. Mas se o senhor precisa de alguma outra coisa, de boas obras, vai procurar os espíritas. Meu irmão, precisamos ter temor a Deus, porque a fé assim é morta, e ela não abençoa a ninguém. Eu tenho inúmeras oportunidades de contar para vocês, de pessoas que me abordam, porque chegam aqui, são aproveitadores muitas vezes, me vêm aqui na frente, depois falam: pastor, eu preciso falar com o senhor. E às vezes eles trazem mentiras, histórias inventadas, que não correspondem à verdade, porque querem se aproveitar da igreja. Isso existe demais. Agora, isso me dá o direito de tratar todos assim, sim ou não? Não. Então a minha postura, o quanto possível, em nome de Jesus, é dar a atenção. Um dia desses, alguns anos, um homem me abordou na esquina e falou: pastor, eu preciso da sua ajuda, minha filha está ardendo em febre lá em casa, e eu preciso de ajuda para comprar o remédio. E ele falou, e eu olhei sinceramente para ele e falei assim: me desculpe a franqueza, estou com muita dificuldade em acreditar que você está falando a verdade. Meus filhos até saíram de perto. Como que meu pai fala um negócio desse? E o homem ficou irritado, falou: como assim? É minha filha, o senhor não faz nada. Eu falei: me dá a receita. Eu falei: não, a receita eu esqueci. Eu falei: olha, é muito difícil acreditar que a sua filha está nessa necessidade. Você veio para buscar remédio e não trouxe a receita. Então me ajuda. Puxou a camisa assim e tinha um talho, uma cirurgia, cirurgia por causa de facada, que levou assim, tudo aberto, ainda purulento. Eu falei: não, isso aí não tenho dúvida. Vamos comigo agora na farmácia. Levei-o, fomos à farmácia aqui do Eudo. O que você precisa? Preciso disso. Perguntei: Eudo, esse remédio é liberado, não é controlado, ele pode dar, faz sentido, é para isso mesmo? Então pode dar. Que mais? Isso. Fiz o cheque, assinei e falei: Deus te abençoe. Acontece que no dia seguinte, era um domingo, na segunda-feira eu cheguei aqui à igreja de Mara, falou: pastor, tem um cheque seu aqui. Como assim? Eu falei: não, é porque o senhor teve o episódio ontem, pagou para alguém lá, e depois o senhor foi embora, aquele homem voltou e falou com o dono da farmácia: olha, eu queria trocar o cheque pelos remédios, eu quero devolver os remédios e pegar o cheque.
Aí ele falou, você quer trocar o cheque? Pois não, então me dá os remédios. Deu os remédios e falou assim, o cheque você não vai levar. Você enganou o coitado do pastor. Você está usando de má fé. Agora, isso foi verdade. Por causa disso, eu estou liberado de fazer boas obras, sim ou não? Não. Tenho que fazer. Chegou aqui um dia um casalzinho, começou a contar a história deles, eu os levei para cima e ouvi. Irmãos, é inacreditável. Uma igreja das profetadas, porque existe profecia, você sabe, eu creio, mas infelizmente existe muita profetada. Um ungidão de Deus falou, olha, você e você, Deus está me mostrando que vocês se casarão. Como assim? É de Deus. E aí fez com que aquele casal se aproximasse, eles não tinham relacionamento nenhum, não tinham afeto nenhum pelo outro, eram 2 membros da igreja. Mas como assim não? Deus falou. E Deus falou que vocês serão muito úteis no campo missionário. Vamos promover o casamento de vocês. A igreja vai dar os presentes. A igreja fez uma festa. E ele diz, olha, vocês estão unidos em nome de Jesus. Vocês foram chamados para o ministério. Mas não nos sentimos nada um pelo outro. Não, o Senhor disse. E aí disse, como vocês vão para o campo missionário, vocês vão deixar todos os presentes. Então, vamos transformar tudo isso em oferta para a obra. E agora vocês vão comigo para a Bolívia. E vão ser obreiros comigo. E o casalzinho foi. Aquele cidadão tinha um ponto na Bolívia, mas rodava o mundo pregando a palavra, dando profetados em todo lugar. E um casal que não se amava, não tinha relacionamento algum, se tornou marido e mulher, por profetada, estava em crise. Por quê? Não aguentavam um ao outro, sentiam até carinho pelo outro, eles não brigavam, mas como assim? E viram que eles não eram preparados para o campo missionário, não sabiam fazer, não sabiam como lidar com a situação, e aí foram pegando dinheiro, como que mendigando, de ponto em ponto, cidade em cidade, até chegar aqui. Falei, pastor, por favor, nos ajuda. Ouvi com muito carinho, tomei vários telefonemas, fiz uma série de ligações para checar as histórias, e lá em Brasília havia uma família chorando. Uma família chorando. O que fazer com essa situação? Então nós ajudamos aqueles, oramos com eles, demos algumas palavras e os ajudamos a voltar para Brasília. Irmãos, as pessoas têm necessidades e Deus nos abençoou para que nós abençoássemos as pessoas. O chamado bom samaritano é aquele homem que não tinha valor para a sociedade dos judeus, sua fé não inspirava nenhuma confiança, mas ele viu que no caminho havia um homem ferido de morte, roubado, e o pastorzão, que é o sacerdote, passou e falou, nem vou mexer, porque se está morto é impuro, e eu vou me contaminar cerimonialmente em tocar um cadáver, então vou embora. Passou, ao longe. Aí veio um que tocava instrumento aqui na frente, eu tocava, um dos levitas, eu atendia na porta, porque os levitas tinham várias funções, não é só na plataforma, e fez a mesma coisa, passou ao largo, mas o samaritano, o chamado bom samaritano, foi lá, tocou aquele homem, tocou, abraçou, ungiu, tocou nele, e não só, levou-o para uma estalagem, e o ajudou ali, e disse ao dono da estalagem, olha, estou aqui deixando pago o que eu já gastei, eu vou e volto, anote tudo que você gastar com ele, porque na volta eu acertarei todo o seu gasto. Pastor John Stott, comentando esse episódio, disse, ele fez muitas coisas, aquele bom samaritano, ele se importou, ele se aproximou, ele tocou, ele se envolveu, ele se comprometeu, ele carregou, ele levou, ele acompanhou, ele viu as necessidades até onde iriam, ele financiou, ele se incomodou até o final da história. Sabe a única coisa que ele não fez? Não evangelizou. Sabe por quê? Porque as obras evangelizaram aquele homem. Aquele homem não tinha dúvida nenhuma de que o poder de Deus estava em levantar um homem desconhecido que lhe fez tão bem a alma, porque o evangelho é isso, o evangelho é a prática da fé, caso contrário é fedor, é necrotério.
A fé sem obras é morta, porque não abençoa ninguém. Nós metemos o nosso bumbum na cadeira desse templo ano após ano, e declaramos que temos fé. Mas e as obras mostram que é fé ou fedor? Deus está nos chamando, irmãos, para um tempo de muitas mudanças, onde a gente para de ouvir para falar, para se incomodar, para se comprometer. Não fique de fora desse movimento que Deus está tomando tantas pessoas aqui. Você sabe que a terça-feira acontece aqui na igreja o culto mais importante que nós temos na igreja. Você está vendo essas cadeiras aqui? Esse número de pessoas? Pois há muito mais na terça-feira, com líderes de célula e seus núcleos. Não estou dizendo, esses caras são os caras melhor que todo mundo. Deus sabe que eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que há uma multidão de líderes nessa igreja que estão crendo no momento e no projeto de Deus para transformar essa igreja, a cidade, o país e o mundo, colocando os valores, o reino de Deus na prática do dia a dia. Estão pagando um preço. Eles vão para a célula, eles vão supervisionar a célula, isso envolve no mínimo um dia. Eles vêm para o Tadel, segundo dia. Eles têm que receber discipulado, têm que fazer discipulado, cuidando de pessoas, pagando preço por pessoas. E você não pode ficar escondido de dizer apenas, eu creio, mas não me envolvo. Há alguma coisa que você pode fazer. Muitos não podem vir ao Tadel, muitos não podem estar em célula, eu sei. Cada agenda é uma agenda, cada pessoa tem um compromisso. Mas dizer, conte comigo, porque toda semana um telefonema eu farei, e 1 hora eu vou orar, nem que seja de 10 em 10 em 10 em 10, ou 5 somados 1 hora, e eu vou ligar para uma pessoa afastada da igreja e falar assim, meu irmão, eu estou me lembrando de você, o Espírito Santo me lembrou de você, há quantos anos não te vejo, eu tenho saudades, nós queremos você conosco na igreja, o que eu posso fazer por você, eu posso orar, qual a sua luta, qual o seu problema, mostra que essa fé tem obras, ou mostra a fé pelas obras. Há muito que pode ser feito, uns fazem muito pouco e outros fazem muito. Deus quer que a sua fé seja viva e ela abençoe as pessoas. Em segundo lugar, a fé que só fica no plano do crer, ela não vai além dos demônios. Eu nem preciso falar muito sobre isso. Ela não vai além dos demônios, porque os demônios creem. A Bíblia diz que havia no céu anjos feitos pelo próprio Deus, que o adoravam, e revestidos de muita autoridade, de brilho e de beleza, mas um deles disse, poxa vida, por que só ele é o bonzão aqui? Por que só ele recebe os louvores? Eu também sou tão gracioso, eu tenho tanta expertise, eu fui dotado com tanta capacidade, por que eu também não posso receber um pouco dessa glória? E ele se rebelou, e Deus teve de tirá-lo por força, em batalha espiritual dos céus, ele e seus demônios, e ele se tornou adversário, opositor, o diabo. Ele não tem dúvida nenhuma de crer em Deus, ele esteve face a face com Deus, ele adorou a Deus inicialmente, mas ele se opôs a Deus, ele se rebelou contra Deus, e a oposição do diabo é o padrão para toda pessoa que está sem Cristo, ou está descomprometido com Cristo. O padrão do diabo é da desobediência, e a desobediência é rebelião. Lá em 2 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, você vai ver que a rebelião, a desobediência são comparados ao pecado de idolatria. 1 Samuel 15, 22 e 23, a desobediência de Saul, mesmo oferecendo sacrifícios, mas desobedecendo a palavra, o profeta não chegava e ele disse, olha, o profeta não chegou, vou eu mesmo fazer o sacrifício, o povo quer sacrificar. E ele disse, mas por que você fez essa loucura? Que loucura! Fazer o que Deus não te mandou fazer. Eu falei, não, mas o povo queria adorar é muito bom. Você estava demorando. E aí aprendemos aquele princípio,
Deus não quer sacrifícios, e não é o ato sacrificial, não quer oferta de culto, não quer a oferta dos sacrifícios pacíficos a Deus, Ele quer obediência. Deus não se incomoda com grandes corais, com grandes bandas, com grandes conjuntos, com grandes congressos, com grandes conferências de teologia, nem de ação social. Deus não se impressiona com nada que fazemos aqui, irmãos. Ele quer obediência, e a fé sem obras é morta. Imagine se Deus vai se encantar com o que nós fazemos aqui. Ele vê o nosso coração, a nossa obediência. Ele não está nem aí para aquilo que podemos fazer para apresentar a Ele. O nosso culto é alguma coisa a Deus em termos de qualidade? Que brincadeira é essa? Que tolice é essa? Quando os golfinhos brincam nos mares, quando as aves, elas ficam... As aves pequenininhas, o beija-flor, quando vai de flor em flor, com aquela beleza, com aquela fragilidade. Quando os pequenos sabiás vão pegando as plantinhas e vão repovoando as matas, Deus é glorificado na obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus, e a natureza anuncia, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é lindo. Deus, quando olha para as estrelas, vê o seu movimento. Deus não precisa de culto, senão olhar para a sua própria criação. E nós aqui subimos no salto, estou cultuando a maior qualidade para Deus. Que seja de verdade, porque precisamos de levitas, de pastores ungidos, que sejam sinceros. Mas irmãos, a fé sem obras é morta. Deus disse: eu vou colocar as mãos no ouvido, porque eu não aguento mais essa cantarolagem de vocês, esses cultos, esses sacrifícios queimados. Isso aí me enoja, o que eu quero é um povo dócil. Até o animal conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Até o animal conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. A fé sem obras não vai além da postura dos demônios. Precisamos, irmãos. E não saia pensando, agora o pastor mandou todo mundo sair fazendo. Não. Faz lá na sua casa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o marido é Jesus dentro de casa, e a mulher é como a igreja. E o marido deve ser como Jesus. A sua obra começa lá dentro de casa, meu amigo. Honrando a sua esposa, amando a sua esposa, tratando-a como uma rainha, colocando-a num pedestal e dizendo: mulher, eu quero que você seja a mulher de Provérbios 31, uma mulher cheia de virtudes. Eu te empurro, eu te encorajo, eu te impulsiono para que você... Isso é obra. Não estou falando de dar dinheiro para a igreja, oferta missionária de fé, tudo isso é necessário. Não estou falando para você assumir célula, isso é necessário. Mas estou te falando que as obras não são só boas obras, são as obras da obediência. Deus mandou que eu não irritasse os meus filhos. Essa é uma palavra grega para os homens. Pais, não irriteis os vossos filhos. Não fala aos pais casais, fala aos pais homens. Palavra grega para os homens. Maridos, pais homens, não irritem os vossos filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Isso é obra que comprova fé e obediência. Você deu para entender? Não estou só falando para dizer, a partir de agora seja dizimista, agora já estou falando boa. Não, é muito mais simples. É muito mais simples. É o evangelho do reino na prática da vida. Terceiro motivo, pelo que prova pela palavra de Deus que a fé sem obras é morta, é porque a fé sozinha não está amadurecida. O texto disse, versículo 26, assim, a fé, juntamente, cooperando com as obras, foi aperfeiçoada. Ou seja, o que aperfeiçoa a fé são as obras. Então a fé sozinha não abençoa ninguém, a fé não vai além dos demônios, e a fé sozinha não está amadurecida. A palavra aqui fala de maturidade. Aqui no nosso display, nosso outdoor está dizendo 2015, o ano do discipulado, rumo à maturidade. Nós não queremos que o discipulado para nós seja sinônimo de que vamos ganhar, pôr ali e batizar. Amém, glória a Deus, já fez. Ganha mais alguém, batiza, vou encher isso aqui de gente, de crente. Não. Não queremos um berçário, não queremos um orfanato. Queremos pessoas que crescem, pessoas onde a mulher diz assim: esse é o meu marido,
esse é o meu marido. Homens que dizem, essa é a minha mulher. Pais que dizem, esse é o meu filho. Filhos que dizem, esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Gente que vive o evangelho num nível superior, no nível da maturidade, onde o temperamento, o gênio é controlado pelo Espírito, onde o perdão é uma ordem, não é uma alternativa. Eu ainda não sinto de perdoar. Quem falou que você tem que sentir alguma coisa? Deus não se agrada em sentimento, mas em justiça, obras de justiça, obediência. Mas eu não sinto. E daí? Em nome de Jesus eu repreendo os meus sentimentos e eu me alinho com a obra da cruz e eu perdoo, porque eu não tenho alternativa. Assim como Cristo me perdoou, eu perdoo as pessoas e ponto final. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso e ponto final. A fé está ainda em desenvolvimento para algumas pessoas. São novas na fé, precisam acrescer as obras. E aí vem o exemplo de Abraão. Abraão era velho, cerca de 100 anos. A Bíblia deixa entender que ele já não tinha a potência de homem para gerar filhos. E a sua mulher, mais de 90 anos, também estéril. Não haveria filhos. E Deus disse, que é isso? Para mim não há impossíveis. Sai para fora da tua tenda, olha para o céu, Abraão. Está vendo? Conta as estrelas. Não dá, não é? Pois assim será a tua descendência, assim será a tua posteridade, porque eu sou o mesmo ontem, hoje, amanhã, eu faço o que eu quero, eu faço chover para cima, eu faço o mar se abrir se for preciso. E aí aquele homem foi abençoado, teve lá os seus percalços, não cresceu só acertando, errou também, mas ele foi fiel nesse ponto, e ele então, pela fé, recebeu o seu filho. Quando esse filho já tinha em torno de 14, 15 anos de idade, Deus quis provar a fé dele. Deixa eu ver. Você fala, como Deus vai provar? Deus já sabe, claro que Deus já sabe. Deus quer provar para o próprio Abraão. Quer fazer prova dele mesmo. Sim. Isaac é o filho da promessa, não é? É. Pois bem, eu quero Isaac. Coloca o Isaac na penha, na pedra, e faz um sacrifício, como se faz no animal. Abraão podia falar, mas Senhor, está estranho isso. O Senhor é contra sacrifício de pessoas? Como é que o Senhor está pedindo meu filho para sacrificar? Mas Abraão tinha fé, e a fé estava agora aperfeiçoada pelas suas obras. Ele disse, não, Deus não é homem para mentir, então ele não mente. Se ele diz que ele vai me dar uma parentela enorme através desse filho, e é através desse filho, então eu creio. Então eu vou obedecer a Deus, vou sacrificar o menino, porque Deus, Hebreus capítulo 11, vai ressuscitá-lo para tornar cumprida todas as promessas que me fez. Diga glória a Deus. Fé com obras, isso foi só fé? Não. Pôs o menino e quando ia baixar o instrumento de corte, o cutelo, Deus disse, Abraão, não faz isso. Senhor, como? Não faz isso. E o menino antes tinha dito, pai, cadê o cordeiro? Pai, está diferente de sacrifício, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Aquelas declarações não eram só de boca, não eram profissão de fé, porque quando o cutelo desceu para cortar a carne do seu filho, ceifar-lhe a vida, ali estavam as obras, e Deus disse não. E eles olharam para um lado e viram lá no carvalho, enroladinho lá, sem corda, sem nada, preso, entremeado, o cordeiro, e o cordeiro era Jesus. Simbolizava Jesus. Então Jesus é trazido para a penha e é ali sacrificado. Jesus é o Cordeiro de Deus. Era uma fotografia do futuro, era um ato profético. E então ali nós vimos que não foi só fé, mas foi a prática da obediência. Não foi isso que tornou o Abraão o homem justificado pela sua fé? Foi fé com prática. E ele continua. A prostituta também, Raabe, Deus estava dando domínio de Jericó para o povo de Israel. E o povo, Josué mandou 2 espias. Os espias iam lá para ver como eram as coisas, tomar posse da terra, colocar a planta do pé lá dentro. Só que eles foram recebidos num ambiente como se fosse um bar, onde acontecem as orgias e tudo.
E as pessoas lá desconfiaram, esses camaradas são estrangeiros, nunca vimos por aqui, quem são esses caras? Qual a intenção deles? Vamos pegar esses caras. E a prostituta Raabe os acolheu e os escondeu. E quando os homens vieram, dizendo, olha, eles passaram por aqui, não, eles foram por lá. E eles estavam ocultos. E aí o que acontece? Fé com obras. Por que ela fez aquilo? Porque a Bíblia diz assim, quando eles chegaram, Raabe disse, queridos, nós estamos tremendo de medo aqui na cidade. A cidade não fala de outra coisa. Nós sabemos como Deus livrou vocês lá do Egito. O que Ele fez de maravilhoso na trajetória de vocês. Como os reis fortes das nações foram dominados por vocês. E vocês chegaram aqui e nós estamos acabados. Nós estamos tremendo de medo. Mas faz um pacto comigo. Eu creio que é esse Deus que vocês servem, o Deus verdadeiro. É esse Deus poderoso. Salvem a mim e a minha família. E eles fizeram um pacto. Pela sua declaração de fé e pela sua prática de proteger os espias. Então, a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E aquela mulher que era uma prostituta, foi para a genealogia de Jesus. Pega o livro de Mateus e lê, capítulo 1, versículo 5. Lá está Raabe, filha de Salomão. E agora, ela entra na genealogia de Jesus. Bisavó de Davi. Irmãos, o que aconteceu? Uma fé que se tornou prática pelas obras. Então a fé sem obras é morta porque não abençoa ninguém. A fé sem obras é morta porque não vai além dos demônios. E a fé sem obras ainda não está amadurecida. E Deus te chama para a maturidade. Vamos ficar em pé, irmãos. Peço perdão, atrasei 6 minutos e 14 segundos. Me perdoem. Pai querido, Deus de toda glória, Deus de toda honra e todo louvor, eu coloco a minha vida diante do teu altar, porque o Senhor é minha testemunha, que eu estou lutando para viver essa vida, papai, estou buscando o Senhor, e eu tenho um pedido só, que eu seja santo, que eu seja um homem derramado diante do teu altar. Eu sou um homem de um pedido só. E Pai, eu peço isso para os meus irmãos, que cada um de nós aqui seja cometido pela glória de Deus, pelo poder da sua palavra, para ter um desejo só. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser como Deus é, eu quero ser fiel ao Senhor. Então, naturalmente, as minhas obras darão testemunho da minha fé. Oh Deus, o Senhor sabe que cada irmão, cada irmã precisa aplicar na sua vida. Não seria eu que teria todos os argumentos, o poder do convencimento e nem o poder de entrar na vida dos irmãos, mas eu te peço, doce Espírito, muda a nossa vida hoje, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra seja valorizada, a tua igreja edificada, e haja milhares de novos filhos da fé, que virão pelo testemunho de uma fé amadurecida, uma fé com obras. Nós te glorificamos, Pai, e essa fé com obras essa fé será traduzida de várias maneiras. O compromisso com a obra de Deus, com as ofertas, com o amor cristão, com o compromisso da obra, com uma vida aprovada dentro de casa, lá no trabalho, onde eu estudo, na vizinhança, na minha parentela. É isso que nós queremos, Pai. Queremos mais de Ti. Faz esta obra e nós Te glorificaremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vou pedir perdão aos irmãos por eu não sair hoje. Vou pedir o William que vá lá à frente despedir. Nós já estamos com outro culto começando, preciso descansar um pouquinho a minha garganta, tomar uma água. Deus abençoe. Vocês, nossos convidados, Dona Inês, seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Irmãos, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vão na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Amém.